Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para trocar uma ideia com vocês sobre epigenética. Vocês sabem o que é? O que já ouviu falar em epigenética? Enfim, a medicina ela foi dividida em dois grandes marcos: antes do projeto Genoma e pós o processo Genoma. E o que acontece? Apesar de todo o entusiasmo, todo o investimento, todas as pesquisas que as indústrias farmacêuticas têm feito para conseguir remédios que combatem grandes patologias como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, ainda há e cada vez está aumentando a incidência dessas patologias. E até então, antes do processo genoma, nós acreditávamos que grande parte dessas patologias, essas mais agressivas, elas eram provenientes da genética, e uma vez que os nossos pais, nossos avós tinham essa patologia, nos restava a aceitar que nós também teríamos, então teríamos que tomar medicamentos e enfim. Em 2003, quando desenvolveu aí o projeto Genoma, que foi um dos maiores projetos que envolve a genética no mundo, inclusive o Brasil teve uma pequena coparticipação nesse projeto. Antes desse projeto, os cientistas acreditavam que nós, seres humanos, tinha por volta de 143 mil genes ativos. A partir desse projeto, descobriram que nós temos apenas 23 mil genes que estão ativos. E um grão de arroz, ele possui entre 35 a 43 mil genes. Ou seja, se você comparar o tamanho de um ser humano ao tamanho de um grão de arroz, o grão de arroz, ele possui praticamente o dobro de genes, em alguns grãos até o dobro de genes do que o ser humano. Então, esse projeto Genoma, ele foi essencial para desmistificar muitas coisas. E uma delas, e a mais importante, é que a nossa genética não controla a nossa biologia. Ou seja, nós não estamos condenados a vir a desenvolver uma patologia só porque os nossos pais tiveram. Inclusive, os últimos artigos, eles vêm falando sobre o poder da epigenética. Epigenética é a capacidade de inativação, de variação de um gene sem que você tenha modificação no DNA. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa perdeu a mãe ou a avó por causa de câncer de mama. Então, essa pessoa ela tem a ter esse gene no seu organismo. Mas esse gene a ir a desenvolver, isso é uma outra história. Uma vez que você sabe que você tem uma pré-tendência a desenvolver uma tal patologia, se você usar a alimentação a seu favor, existem alguns tipos de alimentos que conseguem inativar aquele gene. Por exemplo, no caso do câncer de mama, nós temos as crucíferas. As crucíferas possuem uma substância que é o indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol, ele faz com que os genes oncológicos, ou seja, os genes que são capazes de desenvolver o câncer, ele fica inativado. Então, isso é uma prova de que se a pessoa possui uma alimentação adequada, se os seus macros, os seus micronutrientes estão repostos, ela consegue inativar essas patologias. E uma prova disso é que se você pegar, por exemplo, um artigo científico deu esse exemplo, eu achei fantástico. Se você pegar uma colmeia de abelhas, como essas abelhas elas se alimentam do mesmo local, 100% das abelhas dessa colmeia, elas possuem o mesmo genes. Elas são irmãs idênticas. Só que a rainha dessa colmeia, ela consegue viver em torno de 62 vezes mais do que o restante das abelhas. E por que que isso acontece? Porque a abelha rainha é a única que se alimenta da geleia real. E a geleia real ela é tão riquíssima em nutrientes
que ela tem, que através dessa alimentação diferenciada, ela tem o poder de viver 62 vezes mais. Então isso é a literatura nos provando que a alimentação, ela é a base, ela é o alicerce. Inclusive, se você pegar Hipócrates 400 anos antes de Cristo, ele já falava: se você não quiser se tomar remédio, se alimente. É mais ou menos alguma coisa assim, né? Alimente-se bem para não ter que tomar remédio, algo assim. Ou seja, desde 400 anos antes de Cristo, já haviam pessoas falando e defendendo a teoria de que a alimentação é a base de tudo. E hoje em dia, por que eu estou aqui? Hoje em dia não existe a possibilidade de nós exercermos funções estéticas eficientes e eficazes se nós não tivermos o domínio da nutrição. Porque assim, conforme eu venho conversado com vocês aí no meu Instagram, sobre nutrientes, sobre exames laboratoriais, sobre macro, micronutrientes, vitaminas, minerais, enfim. Para que o nosso organismo ele consiga funcionar adequadamente e exercer todas as funções biológicas, há necessidade dele ter esses alimentos, dele estar composto desses macros e micronutrientes para que ele consiga sintetizar tudo que a gente precisa. Então não resolve nós darmos qualquer estímulo para o organismo, produzir colágeno, elastina, tentar tratar um envelhecimento precoce, tentar tratar uma mancha ou uma inflamação, enfim, qualquer disfunção que esse intestino tenha, não resolve nós preocuparmos em tratar essa disfunção se nós não nutrirmos, nós não devolvermos a esse organismo capacidades, nutrientes essenciais que ele necessita para desenvolver essas funções. Então fica aí mais uma dica para vocês se tornarem profissionais autodidatas. Criem o hábito de ler em artigos científicos, de pesquisar a literatura, de estudar cada vez mais a nutrição, a alimentação, porque nós, uma vez que nós somos profissionais da área da saúde, não precisamos ser necessariamente nutricionistas, mas sendo profissionais da área da saúde, nós temos a obrigação de cuidar daquele paciente que nos procura como um todo. E cabe a nós investigarmos e detectarmos pequenas alterações. Porque como profissional, como o paciente, ele veio nos procurar com a intenção de uma melhora estética, esse paciente geralmente não tem uma patologia já instalada. Então, se nós conseguirmos fazer uma boa anamnese associado com alguns exames laboratoriais quando for necessário, nós vamos conseguir detectar pequenas alterações a níveis muito iniciais. E são fazendo esses pequenos ajustes nessas sutis alterações que já estão começando a acontecer, é que nós vamos nos tornarmos uns profissionais diferenciados no mercado, mais capacitados. O paciente vai perceber que nós estamos verdadeiramente preocupados com a saúde dele como um todo, e ele vai enxergar em nós um profissional diferente, um profissional que conversou com ele assuntos que ninguém conversou, profissionais que repôs através de nutricosméticos, de cosméticos, de alimentação, de orientações e dicas de alimentação que vai devolver a saúde naquele paciente. Uma vez que a gente é capaz de detectar que o organismo do paciente está faltando um pequeno ajuste e que nós vamos ajustar isso, nós vamos ter resultados mais duradouros e resultados mais satisfatório. E o paciente vai ficar feliz com aquele resultado, vai ficar satisfeito com a nossa conduta, e isso nos traz agenda cheia, pacientes, faz propaganda boca a boca, então a gente está sempre com outros pacientes, e o ego, a gratificação, a satisfação de ter ajudado. Então fica aí a minha dica e comece a usar, gente, introduzir a epigenética na vida de vocês, dos pacientes de vocês, porque isso é o futuro. A alimentação, a nutrição, o regulamento, a regularização da função metabólica, né? Não é bem a palavra certa, mas é assim,
o equilíbrio das funções metabólicas faz com que a homeostase, faz com que o organismo funcione melhor. E isso vamos ver, vai ser reflexo dos nossos resultados. Quando um organismo tem uma homeostase perfeita, qualquer procedimento que você faz esse paciente, a resposta é muito favorável. Então, os resultados eles vão vir mais rapidamente, com uma potência maior e uma durabilidade maior. Vamos nos tornar profissionais estetas diferenciados, profissionais estetas baseados na literatura científica. Vamos fazer valer a pena o nosso direito de ser profissionais da área da saúde. Enfim, essa é a minha dica de hoje. Espero que eu tenha agregado aí de alguma forma. Fiquem com Deus. Até a próxima.